Olá, gente! Tudo bom com vocês? Vamos começar daqui a pouco uma live arretada. Vamos conversar com o Dr. Igor Pinheiro, que é promotor de justiça, autor de vários livros e que vai dar um verdadeiro show pra gente aqui com condutas verdadas. O Dr. Igor está chegando. Só enquanto chega, lembrar para você que nós ganhamos vários patrocínios, né? E lá, o Dr. Igor já chegou. Deixa eu convidá-lo aqui. Pode entrar no site da JH Mizuno, digitar DR maiúsculo, traço de seu, para comprar qualquer livro meu com desconto. Doutor Igor, Dica, mestre. Seja bem-vindo, companheiro. Tudo bom? Companheiro de luta e companheiro de interpretação de norma para ver se a gente consegue dar um maior sentido às normas eleitorais, né? É Eu nunca verdade, vi seu. tanto. Você é uma referência para todos nós. Eu quero aqui, inclusive, fazer um reconhecimento público no primeiro livro que eu lancei, Condutas Vedadas, primeira edição. Eu estava em Portugal fazendo meu mestrado. Você me inseriu em todos os grupos aí eleitorais, divulgou meu livro. Você sempre foi um cara incentivador, nunca teve medo da concorrência, entre aspas, né? Só sempre estimulou a gente a trabalhar, a publicar. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a você e o reconhecimento. Obrigado, meu amigo. Você é um dos maiores talentos, né? Que surgiram agora no direito eleitoral, uma das grandes revelações. Está dando um show aí com vários livros. Gente, vou ler aqui o currículo do doutor Igor. Muitas pessoas já conhecem, né? Mas doutor Igor é promotor de justiça lá no MP Ceará, especialista, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, coordenador da pós-graduação em Direito Público, Prática Eleitoral e da pós-graduação em Direito Administrativo da Faculdade SES, autor dos livros Condutas Vedadas no Ano Eleitoral, esse que nós vamos comentar hoje, Crimes Eleitorais e Conexos, recentemente lançado esse mês, viu, doutor Igor? Lei de Abuso de Autoridade Comentada e outros, todos pela editora JH Mizuno, e também professor de diversas escolas superiores do Ministério Público e palestrante aqui, convidado de honra, sempre nos eventos do nosso Ministério Público de Pernambuco. Graças a Deus. Queria só dar boa noite aí a todos e a todas, aos meus colegas e às minhas colegas aí do Ministério Público do Ceará, que já vi alguns aí, a Elga, a Karina, o André Clark e outros, Reginaldo, enfim, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui tentar otimizar o nosso tempo o máximo possível, porque a coisa não está para brincadeira, né? Como dizia um presidente americano, na política só há uma vergonha de perder, e é por isso que eles fazem tantas condutas vedadas. Rapaz, eu criei esse Instagram aqui para atrair o pessoal de direito eleitoral. Nós estamos chegando com quase 4 mil e não é fácil, porque direito eleitoral é uma matéria muito importante, mas é muito discriminada, né? Isso. Praticamente o pessoal não estuda direito eleitoral, relega ao ostracismo, faculdade deixa de forma opcional. E a gente isso tem um efeito prático danoso, né, Disseu? Porque aí a gente chega no período eleitoral, as pessoas ocupam os cargos eleitorais, não têm familiaridade, não têm maturidade nem acadêmica, nem prática, ficam sambando, enquanto isso os políticos deitando e rolando aí, praticando os abusos, às vezes muito fáceis de serem detectados e enquadrados, mas as pessoas, por essa falta de base e por essa falta de eu diria, prioridade acadêmica, ficam perdendo tempo, às vezes, sem conseguir objetivar investigações e julgar ações. Grande amigo, doutor Rangel, também, promotor lá do Cariri, seu fã, viu? rapaz, meu Cariri. Até o teu cachorro deu tchau pro Rangel. Passou aqui a Beatriz também, ex-aluna minha, não sei se ela vai se ofender, mas foi ex-aluna minha, a doutora Beatriz, lá pelo Cariri também. Mas é isso aí, Igor. Eu sou apaixonado pelo direito eleitoral, preciso aprender muito ainda, né? Mas a minha tristeza é justamente essa, que o direito eleitoral é relegado ao ostracismo, ninguém cuida dele. E eu já falei várias vezes aqui que o direito mais importante do Brasil é o eleitoral, na prática. Evidentemente, o direito constitucional é o top, mas através do direito eleitoral é que nós temos a norma, as regras e o processo eletivo para escolher quem vai fazer a Constituição Federal. Se você tem um direito eleitoral com ferramentas fortes, nós vamos eleger pessoas de melhor qualidade. Infelizmente, nós temos um direito eleitoral hoje forte, mas basicamente ninguém conhece as regras do eleitoral.
principalmente, e aí que eu vi a chamada burrice crônica, né? O cara vai para uma guerra, que são os pré-candidatos, e não sabe as regras do jogo, né? Exato. Mas vamos lá, amigo. Não vamos desabafar aqui, não. Nós vamos... Tema instigante, gente. Hoje é muito bom tema. Condutas vedadas, né? E eu queria fazer um aspecto assim, na nossa sequência, eu não quero muito atrapalhar o autor. Ele fala durante 30 minutos, à vontade aí, que todo mundo quer ver a explanação. Mas eu queria que, em tese, você englobasse aí como está sendo a interpretação do TSE em relação às condutas vedadas, se essa interpretação, as condutas vedadas, está fortalecendo ou está arrefecendo o combate à corrupção. Quais são as principais formas de condutas vedadas frente aí esse direito excepcional aí que nós estamos vivendo, que é a Covid-19, e como as pessoas que podem evitar cometer aí ilícito de conduta vedada, e também, se possível, fazer uma correlação entre as condutas vedadas e os crimes eleitorais. Eu sempre digo que o direito eleitoral é muito complexo, porque você tem que olhar o direito eleitoral, no mínimo, com uma lente de um óculos de 6 lentes, né? Você tem que olhar por uma lente direcionada ao direito eleitoral típico, outro para a Constituição, outro para o civil, processo civil, penal e processo penal, no mínimo, né? Você tem que ter essa visão bem global. Doutor Igor, fique à vontade aí com a palavra, exposição durante 30 minutos. Nós vamos aqui aprender com Vossa Excelência. Vamos embora. Bora, Ediceu, vamos lá. Vamos tirar o Vossa Excelência. Vossa Excelência é o senhor aqui, que é o grande PGJ. Mas, pessoal, a gente, tocando nesse tema em específico, é preciso que nós quebremos alguns paradigmas nessas eleições, e eu já venho falando isso desde a primeira edição do meu livro, e graças a Deus meu livro tem sido consultado e citado pelo TSE, pelos TRE. Ontem, num julgado aqui do Ceará, em cassação envolvendo o deputado da presidência, citou meu livro, pena que foi 4-3 pela absolvição, mas a gente começa a penetrar essa doutrina de combate à corrupção nos tribunais, isso é importante. Porém, é preciso que os colegas, promotores, os advogados também se sensibilizem quanto a isso, porque quando nós lemos o artigo 73 caput, lá está dito que as condutas vedadas são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades. E as condutas vedadas foram implementadas no ano de 1997, exatamente após a aprovação da emenda constitucional que implementou a reeleição no Poder Executivo. E por que esses comportamentos foram tipificados na legislação? Para dizer, olha, gestor, você que vai para a reeleição, ou você que já está no segundo mandato e quer fazer seu sucessor, não use a máquina pública, porque se você usar, a lei já está dizendo objetiva e preliminarmente que esses comportamentos, e leiam os tipos, está lá dito, ensejarão, importarão, ou seja, são comandos normativos de caráter imperativo. Entretanto, o que vem fazendo o TSE e os tribunais regionais vêm aplicando como um dogma sacrossanto, e advogados que apresentam AIS, AIM, representações e promotores vêm aceitando. O TSE diz, ok, a análise da conduta vedada é objetiva, é um ilícito de mera conduta. Praticou a conduta vedada, independente da potencialidade ou da gravidade, o ilícito está consumado. Entretanto, porém, contudo, todavia, para que se aplique a sanção máxima de cassação do registro, é preciso que fique caracterizado no caso concreto, aí abre aspas, a gravidade do comportamento. E aí vem exatamente de a falta de base dogmática do direito eleitoral e dos profissionais que aplicam. Por quê? Nós temos já um instituto no direito eleitoral que tem como pressuposto jurídico a gravidade para a aplicação da sanção de cassação do registro do mandato, que é o chamado abuso de poder. No abuso de poder, no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64/90, lá sim está dito que a cassação está condicionada à comprovação da gravidade. Essa gravidade, inclusive, foi inserida em 2010,
pela Lei Complementar 135, porque antes exigia-se a antiga potencialidade da conduta para interferir no resultado do pleito. Então, fica essa interpretação caolha, ao meu sentir. Porque diz, olha, o legislador tipificou comportamentos que os gestores não podem praticar em ano eleitoral, porque, segundo o tipo, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades. Mas vem o Tribunal Superior criando o chamado princípio da reserva legal proporcional e diz, olha, não é bem assim, não é toda conduta vedada que enseja a cassação do registro do mandato. Isso significa dizer que há uma revogação jurisprudencial do comando normativo. Isso é inadmissível. Eles não declaram a inconstitucionalidade do dispositivo por eventual violação à proporcionalidade na vertente da proibição do excesso, mas também não dizem que ele está valendo. Então, a gente precisa bater forte nisso, na cumulatividade automática das sanções pela prática das condutas vedadas. E não é porque o Igor é radical ou o Disseu, porque a gente quer caçar todo mundo, a gente é mau. Não. É porque isso é ciência, isso é dogmática. Se não houvesse diferença entre conduta vedada e abuso de poder, não existiam os dois institutos. Verdade. É que nem dizer que crime é a mesma coisa que contravenção penal. Isso não faz sentido. A lei especificou aqueles comportamentos como tendentes a afetar a igualdade de oportunidades. E, exatamente por ter tipificado, o TSE diz, olha, há uma legalidade estrita, não se admite interpretação extensiva nas condutas vedadas. Ora, todo esse comando interpretativo leva a dizer o quê? Olha, realmente, isso é uma situação grave, se não pode estender, se não pode fazer analogia, é porque aquilo que é praticado taxativamente é muito grave para o ordenamento jurídico, e de fato é. E eu mostro a incoerência dessa hermenêutica do TSE fazendo um estudo interdisciplinar e global. Peguemos a conduta vedada do artigo 73, inciso 1º. Lá diz que é proibido usar ou ceder bens móveis ou imóveis pertencentes ao poder público, em favor de partidos, candidatos ou coligações. Ora bem, é conduta vedada, ao meu sentir, aplica-se automaticamente a sanção de cassação do registro mais a multa. Segundo, se você utilizar um veículo oficial 90 dias antes do pleito, isso é um crime eleitoral que quase ninguém conhece. Artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. E sabem qual é a pena? Cassação do registro ou do mandato. E aí nós teríamos um tribunal sendo obrigado a aplicar a pena capital no crime e no cível não, por conta de uma suposta ausência de gravidade. Uma vez eu estava numa palestra com o doutor José Jairo Gomes, que é um dos maiores expoentes do direito eleitoral brasileiro, sem sombra de dúvidas, e foi suscitada essa questão. E ele disse, doutor Igor, eu discordo desse seu ponto de vista, eu acho um ponto de vista um pouco extremista e tal. Estava muito educado, mas usou mais ou menos esses pontos. E ele disse, eu vou dar um exemplo para o senhor perceber. Eu digo, olha, uma vez eu vi um caso em que um promotor impugnou o registro do prefeito, porque na época ele tinha mandado um fax da prefeitura com 5 folhas referentes ao pedido de candidatura dele. A juíza cassou e o tribunal corretamente reformulou. Aí eu disse, conheço bem esse caso, doutor. Inclusive fui eu que trabalhei nesse feito. Aí você vê, não tem sentido, quer dizer que 5 folhas de papel o cidadão vai perder o mandato obtido nas urnas e tal, tal, tal. Aí eu fiz uma brincadeira com ele e disse, doutor José Jairo, isso é mineiro, né? Radicado aí em Brasília. Aqui no Nordeste tem um ditado que diz que pau que nasce torto não se endireita. Se o cara na campanha já está usando bem público, é sinal que quando lá estiver não vai servir para tratar a coisa de maneira impessoal. Se a lei disse que isso importa, não cabe a nós dizermos o contrário.
a não ser que haja declaração de inconstitucionalidade. Do contrário, as leis são presumivelmente constitucionais e devem ser aplicadas na sua literalidade. Então, são exemplos como esse que demonstram a contradição do sistema. Vamos a outra situação. Suponhamos que o gestor, e isso está acontecendo muito, né, agora na pandemia, resolva, né, porque a caridade aflora muito no ano eleitoral, esse povo vira bom, vira santo, vira benemerente, né? Eu fico comovido com a caridade deles. E aí o gestor resolva fazer uso promocional de distribuição de bens sociais lá no ano eleitoral. E uso promocional é ele, gestor, está lá junto com os empregados, dizendo, olha, está aqui o leite, está aqui a cesta básica, está aqui o kit de proteção individual, está aqui a máscara, está aqui o álcool em gel, porque nós nos preocupamos com vocês, eleitores, cidadãos. Vocês vão poder sempre contar conosco. Nós fomos eleitos para isso. Aqueles discursos acalorados, né? Bem apelativos. Isso é conduta vedada, artigo 73, inciso 4º da lei das eleições. Isso, na letra da lei, importa em cassação do registro ou do mandato. Isso também é crime eleitoral, que poucos conhecem, o artigo 334 do Código Eleitoral. E, se nós formos aplicar a jurisprudência do TSE, nós vamos ter outra incoerência. Porque vai dizer, olha, no crime, no artigo 334, tem que aplicar a pena de cassação do registro ou do mandato. Mas na conduta vedada, vai depender da gravidade. Mas e aí, meu amigo? O que é grave? Dá 10 kits não é grave, dá 100 é grave, dá 500, dá 600. Nós estamos entrando numa seara subjetiva, infelizmente, que a lei já cortou quando ela disse no caput do dispositivo que aquilo é tendente a afetar a igualdade de oportunidades. E vejam a incoerência. Mas você poderia dizer, olha, doutor, da mesma forma que faz-se uma interpretação, uma ponderação, uma proporcionalidade na área civil, na área criminal, não vai ser toda distribuição de bens com fins de propaganda eleitoral que vai gerar aquela pena de cassação. É preciso que haja gravidade. E aí a situação fica mais grave. Por quê? A jurisprudência do TSE diz que não se aplica insignificância aos crimes eleitorais. Então, meu patrão, se o cara doar um kit, e tiver esse cunho apelativo eleitoral, ele vai sofrer automaticamente a sanção de cassação do registro do mandato, porque não se aplica insignificância na área criminal eleitoral. Mas aplica-se essa insignificância cível por conta de interpretação indevida do TSE. Então, esse, para mim, é um ponto nevrálgico do combate à corrupção eleitoral que nós precisamos combater sistematicamente e recorrer. Tem que recorrer, tem que levar isso para o TSE, tem que levar isso para o Supremo, porque isso, ao fim e ao cabo, também viola os mandados constitucionais de combate à corrupção. O direito fundamental à boa gestão pública, ou o direito fundamental anticorrupção, decorrente de diversos preceitos fundamentais lá da Constituição. Princípio republicano, princípio da moralidade, princípio da finalidade, princípio da impessoalidade, enfim, nós temos mais de 70 dispositivos na Constituição interligados com o combate à corrupção. E mundialmente já há um avanço doutrinário no sentido de se reconhecer, pelo menos, esse direito fundamental à boa administração pública. E dizer que não se aplica automaticamente essas sanções é, ao fim e ao cabo, trazer uma proteção jurídica deficiente e, portanto, violar o princípio da proporcionalidade na sua vertente negativa, o que autoriza levar a matéria ao Supremo Tribunal Federal por força de interpretação constitucional. Eu sou louco para ver o que o Pleno do Supremo vai dizer sobre isso, se algum dia um promotor ou um procurador-geral eleitoral fizer esse tipo de pré-questionamento. E aí, Dicezão, o que você me fala?
Muito bom. Continue, meu amigo, continue. Nós estamos aqui a todos os ouvidos. Muito bem. Você falou, quero ver a tua opinião também sobre essa questão das formas das condutas versus a Covid-19 aí. É. Nós estamos com dois problemas estruturais nessa questão da pandemia. Primeiro, e eu até escrevi um artigo sobre isso, saiu aqui no jornal Maior Circulação do Estado, que é intitulado Entre a Política e a Politicagem. Neste momento, os políticos devem atuar de maneira a intervir no social. Político não é para ter medo de fazer política. Político foi eleito para fazer política. Isso é, para concretizar ações voltadas ao bem comum, ao interesse público. Ora, se há um rendimento drástico, isso é inquestionável, na renda das pessoas, no acesso ao dinheiro por parte das pessoas carentes, o Estado social, e nós somos um Estado social, ainda que eventualmente haja ocupantes de cargos eletivos que são a favor do Estado liberal, do Estado mínimo, o Estado brasileiro, segundo a Constituição de 1988, é um Estado social, é o chamado welfare state. Então, é preciso que os políticos implementem sem medo as políticas sociais de distribuição de renda, de entrega de benesses, de entrega de cesta básica, de entrega de material de proteção individual, sem que isso represente qualquer ilegalidade. É preciso deixar isso muito claro para os advogados e para os gestores. E o Ministério Público não pode obstar esse tipo de conduta. O Ministério Público tem que fiscalizar o quê? Primeiro, o uso promocional, o uso eleitoreiro, a violação ao dever de impessoalidade do gestor. Então, eu dou um exemplo aqui muito caricato. Eu sou muito observador com as coisas do estado do Ceará. Embora eu não atue nessa área do combate à corrupção da capital, mas eu sou um estudioso e gosto de acompanhar. E o governo, e também não sou fã de carteirinha de político nenhum, não tenho político de estimação. Mas, por exemplo, o que eu tenho visto no Instagram do governo do estado do Ceará é uma atuação institucional. Depois tenho curiosidade para olhar. Lá há o anúncio de diversas políticas públicas voltadas à isenção de contas de energia, isenção de água, entrega de vale-gás, entrega disso, daquilo, de maneira impessoal. Não tem uma foto do governador lá fazendo anúncio disso. Não tem uma foto de governador, de secretário de Estado ou de qualquer subsecretário entregando isso daí. Não tem qualquer mensagem de apelo emocional. Porque o artigo 243 do Código Eleitoral diz também que é vedado qualquer tipo de propaganda que importe em antecipação de distribuição de bens. 243, inciso 9. Então, a institucionalidade deve ser respeitada. Eu lembro que quando estourou a pandemia, muitos colegas do interior diziam: os prefeitos querem mandar a cesta básica para os estudantes em casa. Tem algum problema? Eu disse: nenhum. Desde que ele mande a diretora, o motorista, a professora lá da escola do aluno. E não ele vai dar uma de engraçadinho, de benemerente, e chega lá com a assessoria de comunicação da prefeitura, batendo foto com as crianças, botando no site da prefeitura, etc. Então, o dever do Ministério Público é acompanhar a obrigatoriedade de impessoalidade na entrega de benesses. Ponto 2, e aí é fulcral. O parágrafo 10 contempla essa autorização de entrega de bens, brindes ou qualquer caráter social no ano eleitoral, em situação de calamidade como nós estamos. Desde que nós tenhamos um programa social, se for o caso, em execução orçamentária no ano anterior. Então, surgiu a calamidade pública, eu posso fazer tranquilamente, sem qualquer programa social anterior, sem qualquer vinculação, com observância somente da institucionalidade.
da impessoalidade. E, claro, com a aquisição dentro da legalidade, porque senão você arrasta os crimes comuns, como peculato, fraude à licitação, etc., para dentro dos crimes eleitorais, como, por exemplo, o 346, 377. Mas, se você está falando do programa de leite, o município tem um programa de leite para as crianças que têm sensibilidade alérgica à lactose. E aí tem aquele programa anualmente. Ele pode continuar aquele programa tranquilamente durante o ano eleitoral, independente de pandemia ou não. O que não pode acontecer, e aí tem um caso, inclusive, concreto aqui no estado do Ceará, de um colega, que o prefeito aprovou um vale-nos alguma coisa em dezembro de 2019. Para começar a fazer a doação, não por acaso, dia 30 de dezembro de 2019. Para chegar em 2020 e dizer, olha, esse programa social já estava em execução orçamentária no ano anterior à eleição e, portanto, eu vou continuar meu Vale Gás aqui no ano 2020. Isso pode? Depende. Duas coisas. Primeiro, para ter execução orçamentária em 2019, ele tinha que ter sido aprovado em 2018, na lei orçamentária, para começar a vigorar em 2020, em 2019 e continuar em 2020. Portanto, se criou em 2019, meu patrão, não tem desculpa. Não consegue implementar dentro da exceção do parágrafo 10 do artigo 73. O pressuposto do parágrafo 10 é execução orçamentária no ano anterior. E execução orçamentária no ano anterior, que é 2019, pressupõe a aprovação do programa por lei, e somente por lei, decreto de prefeito não resolve isso, em 2018. Então, atenção, esses programas assistenciais que surgem no final do ano, para serem executados no começo do ano de 2020, são ilegais, representam conduta vedada, sem prejuízo de improbidade. E é outro ponto importantíssimo que as pessoas não se ligam, a interdisciplinaridade das condutas vedadas. O artigo 73 diz textualmente, toda conduta vedada é ato de improbidade administrativa. Então, a prática daquele comportamento em seja, ao mesmo tempo, uma medida cautelar na Justiça Eleitoral para a suspensão cível, uma medida cautelar, né, tutela de urgência cível comum na área da improbidade administrativa, um pedido de um cidadão por meio de ação popular, meus companheiros. Lembrem-se, porque tem muita gente que diz, o promotor da minha cidade é muito devagar, é muito garantista, tem amizades, e a gente sabe que isso, vez por outra, acontece, né? As instituições são humanas, são falhas, sempre tem vícios, aqui e acolá, não é a regra, mas são exceções que acontecem em qualquer lugar, acontece na magistratura, no Ministério Público, na polícia, em qualquer lugar acontece. Você, meu amigo cidadão, deixe de reclamar, atue. Representa o promotor na corregedoria, se tu tiver provas, mas entra com a atuação popular. Você pode conseguir fazer o diferencial. E aqui eu vou trazer também outro dado importantíssimo que pouca gente conhece. As condutas vedadas, via de regra, importam em crime eleitoral do artigo 346, combinado com 377 do Código Eleitoral, quando é o mais grave. O artigo 377 do Código Eleitoral, parágrafo único, diz que qualquer eleitor ou dirigente partidário tem legitimidade para requerer medida cautelar penal de suspensão de atos que importem o uso da máquina pública no processo eleitoral. A doutrina, pelo menos dos livros que eu li, não comenta isso, mas eu comento no meu, acho que o Disseu também comenta no dele. Esse dispositivo é recepcionado, sem sombra de dúvidas, pela Constituição. Igor, mas a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Mas, na Justiça Eleitoral, os precedentes do TSE são cabais no sentido do cabimento da ação privada subsidiária da pública, no caso da inércia do Ministério Público. Sim. E, se nós estamos falando de tutela do patrimônio público,
Isso é a lição clássica que vem desde os romanos. Paulo já dizia: quanto mais gente tutelando o erário público, melhor. Olha, eu sou promotor, para mim seria muito conveniente defender isso. Eu sou completamente contra esses monopólios institucionais, que servem muito mais para empoderamento, para preguiça institucional, do que para efetividade social. Eu sou a favor que várias instituições, que os cidadãos tenham legitimidade para ação de improbidade. E aí, meu amigo, quem é bom se estabelece. Se os promotores correm atrás, vão continuar se estabelecendo. Se forem os defensores públicos, se forem os cidadãos, não interessa. O interesse é o resultado prático, isto é, combate à corrupção, efetividade. Então, meus amigos, parágrafo único do artigo 377, qualquer eleitor ou dirigente de partido pode requerer medida cautelar, tá certo? Penal. Então, nós temos aí uma pleiade de possibilidades, tá certo? Cautelar na conduta vedada, cautelar na ação popular, cautelar na ação de improbidade, cautelar criminal, ou do Ministério Público ou do cidadão. Então, fica difícil não conseguir uma efetividade diante de um caso concreto, tá bom? E aí, Verdade. Completão, né? Como o pessoal diz. Essa história de completão é complicado. Olha, avisando para vocês que vem aqui no Instagram que nós vamos sortear amanhã o livro do doutor Igor, Condutas Vedadas. Você tem que colocar lá, quero participar do sorteio. Igor, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, né? Mas antes eu quero dizer o seguinte, parabenizar pela exposição, tem um tempo ainda para conversar muito ainda, está bem adiantado, mas você falou uma coisa muito interessante, né? Está faltando mais contato, tanto do advogado, como do promotor e do próprio juiz. Eu criei uma teoria, que é a teoria dos elementos valorativos do mundo das eleições. Amanhã mesmo, na reunião do CNPG, eu sou presidente do GENAS, que é Grupo Nacional dos Procuradores Gerais, e o GENAS aprovou uma nota contra a unificação das eleições e defendendo, se for o caso, que se adie as eleições, mas que seja feito esse ano, né? E eu sempre digo que é muito interessante que os promotores e os juízes eles fiquem antenados com a sociedade. E o interessante também é que cada eleição eleitoral hoje, diferentemente do processo penal, no processo penal tem a contenda promotor, advogado. Mas a eleição, a mesma ação eleitoral, todas elas que podem entrar o promotor, pode entrar o advogado também. E também eu vou apresentar amanhã lá no CNPG uma proposta para que se continue, pós-pandemia, o trabalho remoto do Ministério Público em alguns casos, né? Mas eu estou colocando a ressalva eleitoral, porque eu acho que o trabalho eleitoral não pode ser remoto, porque o promotor tem que estar de olho na rua, né? Mas, assim... Concordo com você. Concordo com você. O promotor relação... eleitoral tem que estar no corpo a corpo, meu amigo. Você não fiscaliza a distância, isso não existe. Isso não existe. A pandemia, estou com medo da pandemia. Meu patrão, é uma opção. Ninguém está lhe obrigando a ser promotor eleitoral. Vou te dizer aqui uma coisa simples. Às vezes falta só boa vontade. Tem um colega aqui, promotor, participando aqui, o André Clark. O cara, em 20 dias que ficou na promotoria eleitoral de Fortaleza, mandou instaurar 10, 15 procedimentos de investigação. É iniciativa, meus amigos. A gente tem que ter iniciativa. Essa história de ficar esperando a denúncia chegar, não. Dica, acompanhe rede social de candidato, de pré-candidato, de gestor, de órgão oficial. Lá você tem material de coleta importantíssimo. Inclusive, eu tenho aqui uma tese no livro de Condutas Vedadas, à luz da lei anticrime, que promotores podem sim criar perfis fictícios ou abreviados do seu nome, sem imagens, e acompanhar, adentrar em grupos eleitorais para tomar notícia. Veja bem, o promotor ele não vai entrar num grupo eleitoral para ficar induzindo situações, passando por uma pessoa falsa, criando. Ele vai ficar lá como mero ouvinte. E a partir da oitiva de elementos, ele vai poder também tomar conhecimento. Por exemplo, eu participo de grupos que me adicionaram, pegaram meu telefone e botaram. E eu estou lá, de pré-candidatos já à presidência da República. E estou ouvindo.
E estou ouvindo lá. Estou ouvindo tudo bonitinho, o que acho interessante muito para os promotores eleitorais e fico lá. Não pedi para entrar, não pergunto nada, não incito nada, só escuto. Então é importante. Nós vivemos um mundo virtual. E essa é uma realidade inescapável. A fiscalização virtual é importante, mas a fiscalização presencial é imprescindível. Às vezes, inibitória também, né? Porque o cara sabe que o promotor não está lá, então corre solto. Isso é uma verdade, né? Eu passei 17 anos atuando como eleitoral e eu percebi uma coisa: se você não tiver com um olho nas eleições, que eu chamo no mundo das eleições, você não vai saber nunca o que é um abuso de poder econômico, entendeu? Porque tem um fenômeno eleitoral chamado unidade do fato e multiplicidade dos efeitos, como você já falou aí. Ou seja, o fato é uno, mas pode ter vários efeitos. Exemplo, uma propaganda eleitoral. Uma propaganda eleitoral pode ser uma propaganda irregular, multa. Ela pode ser também propaganda irregular e crime. Dependendo da sua intensidade, aí onde o promotor tem que estar vendo no mundo das eleições, Exatamente. pode se tornar abuso de poder econômico, né? E depende do local que ela é feita, ela vai se tornar abuso de poder político, né? E também improbidade. Ou seja, o contato só formal com a coisa, nem sempre ela vai dar resultado. Mas, doutor, nós falamos uma coisa interessante aí sobre esse parágrafo 10, né, que eu acho que é a maior polêmica hoje, esse 10 da 73, 9504, que é essa questão das exceções em que se pode doar bens no ano das eleições. Eu gravei aí um especial Coronavírus versus eleições, eu estou falando o seguinte: esse é o maior desafio da história do direito, não só eleitoral, mas até direito constitucional, né? Porque nós vamos fazer uma eleição, e eu estou torcendo muito que seja feito esse ano. Eu tenho uma reserva muito grande de unificar esses mandatos para 2022, porque fere o princípio da soberania popular. O político ele recebe uma outorga do cidadão, né? E essa outorga foi para 4 anos, e nós vamos ter que colocar 2 anos sem a legitimidade popular. Eu acho uma coisa muito complicada. Adiar, pode ser que a gente adie até novembro, acho que vai ser dia 6, né? E aí nós já temos um outro problema, que foi uma pergunta que me fizeram aqui. Eu estou com o WhatsApp ligado também, alguns estão fazendo para mim. Alguns prazos aí, eles estão contados, tomando como base a eleição. 3 meses antes da eleição, tá certo? 6 meses antes da eleição. E aí, começou julho, agora dia 4, 3 meses antes da eleição, alguém começar a fazer uma irregularidade, nós vamos entrar com ação, e de repente o TSE, por autorização do Congresso Nacional, porque o TSE não pode fazer isso, tem que fazer uma mudança na Constituição Federal, ele adia as eleições para dezembro. 3 meses antes da eleição é 4 de julho. Se for para dezembro, 3 meses será uma outra data. Como é que ficaria esse balizamento aí? Veja, a gente tem de fato uma situação muito delicada, excepcional. Eu concordo com você, sou contra prorrogação de mandatos. A prorrogação de mandatos ela só pode acontecer se for uma situação jurídica que decorra dos fatos. Isso é, se nós chegarmos ali em outubro, novembro e estivermos numa escalada de pandemia, a curva não baixou, contra fatos não há argumentos. Aí a realidade tem que ceder ao jurídico. É a única solução em que eu vejo possível prorrogar mandatos. Do contrário, é exatamente como você coloca. Princípio da soberania popular, princípio da periodicidade do exercício dos mandatos, que é pressuposto material intrínseco ao princípio republicano. Mas sendo objetivo aqui na sua pergunta, a mudança da data da eleição, ela importa automaticamente em que algumas condutas vedadas sejam jogadas mais para frente do calendário eleitoral. Porém, se esta conduta vedada já tiver sido praticada, eu entendo que a pessoa tem que ser penalizada. Por quê? Suponhamos que 3 meses antes da eleição, e aí, digamos que a PEC não aconteça até lá, mas vai acontecer, mas digamos que não aconteça, apenas para a gente entender o raciocínio. 3 meses da eleição dá dia 4 de julho, não é isso? Sim. Atualmente, sim. Pois é, atualmente. Suponhamos que dia 5 de julho um prefeito resolve remover
coincidentemente, diretores de escola que estão aliados ou já estavam aliados na pré-campanha ao pré-candidato da oposição. E dia 8 de julho, o Congresso muda a data das eleições. O promotor recebe essa notícia. Quando ele receber a notícia, ele vai ter que fazer um retrato da situação jurídica ao tempo vigente. Isso é, tempus regit actum. Se, quando o ato foi praticado, a conduta vedada incidia objetivamente, não há como o gestor usar a escapatória de que a data da eleição mudou para ser isento de pena. Se a lei mudou dia X, é somente a partir do dia X que aquele prazo reduzido vai ser postergado. Porque senão a gente está dando aí um salvo-conduto ou uma anistia geral, retroativa. Não vejo como contemplar essa hipótese. Uhum. Mas a alteração do calendário eleitoral, ao meu sentir, não vai trazer muitos prejuízos às condutas vedadas especificamente. Por quê? A maioria das condutas vedadas, à exceção de 4 condutas vedadas, incidem a partir do primeiro dia do ano eleitoral. Então, não me interessa se a eleição é em outubro, em novembro, em dezembro, a conduta vedada já está incidido. Já. 73, inciso 1, vedação do uso de bens públicos, desde o dia 1º de janeiro. Inciso 2, vem cá, você quer falar aqui? Tá bom, pois fala. Dê boa noite, pessoal. Dê boa noite, pessoal. Sofia, diga, Ei, pessoal, tudo bom? pode comprar voto? Não. Pode fazer nepotismo? Pode? Muito bem. Aqui, Pode não. aqui está sendo treinada desde novo. Se eu sou mal, Muito bem, muito essa bem. daí. Essa daí não vai deixar passar nada. Então, 73.1, uso de bens públicos desde o começo do ano. 73.2, uso de serviços também públicos, não pode. 73. Mas, eu tenho uma pergunta na realidade, em cima que você está falando aí. Pois não. Porque há uma divergência, eu vou falar com a divergência, mas eu estou entendendo qual é a tua posição para você ver qual que se filia. Gente, nós estamos falando aqui do artigo 73. Essa matéria que é muito ampla, é só um artigo da Lei 9.504. São vários incisos. O inciso 5 e 6 são 3 meses antes da eleição, a proibição. O 7 e o parágrafo 9º, aí é no ano da eleição. Só que no 1, 2, 3 e 4, ele não diz o prazo. Aí a doutrina diverge com 2 posições. Pode ser até antes do registro, a qualquer tempo, e outra parte da doutrina fala que é 3 meses antes da eleição. Estou falando no 1, 2, 3 e 4. Aí qual seria a sua posição? Na minha posição é indubitavelmente a partir do primeiro dia do ano eleitoral. A interpretação prevalente, né, tanto doutrina como jurisprudência, é essa, porque quando a lei quer restringir, ela restringe. Ela faz. No quinto, nos 3 meses antes da eleição, nos 180 dias antes da eleição. E também, quando nós fazemos uma interpretação sistemática, dizer que o bem público não pode ser usado para beneficiar um candidato, mas pode ser usado para beneficiar um pré-candidato, é um contrassenso hermenêutico tremendo, ao meu sentir. Isso é verdade. Esse debate é importante, gente. Eu também me filio à posição do Igor, né? Assim, a minha paixão, que eu tô quase saindo do direito penal e do processo penal, é porque eu não aguento tanto garantismo, ou seja, tanta lei frágil para beneficiar a bandidagem. Eu achei que toda a interpretação doutrinária hoje no direito penal, ela tem um viés que eu chamo de hiperbólico monocular, né? Só vê um lado da relação processual. E o grande problema é que isso já está chegando no direito eleitoral. Ou seja, eu interpreto a norma eleitoral, não é para o Ministério Público, gente. Não é para o Ministério Público. Até porque, como eu falei, toda ação que o promotor pode interpor, ações cíveis, o advogado também pode, representando a coligação, o partido ou o candidato. Mas, assim, nós precisamos da efetividade às normas eleitorais. Porque sem efetividade, nós não vamos conseguir patrocinar o princípio da paridade das armas, que eu acho que é um dos maiores do direito eleitoral, o princípio da normalidade, o princípio da legitimidade, que, entre eles, que rege o processo eleitoral. Mas, assim,
O inciso 2, 1, 2, 3 e 4 tem essa divergência, mas eu entendo como doutor Ivo. Aconteceu, eu não sei se você conhece o meu livro, uma teoria que eu falo, teoria da mera conduta. Na hora que o cara começa a se portar como se candidato fosse, meu amigo, aí já pode entrar, né? Isso tem uma divergência muito grande na ação eleitoral, mas já unificou, que você pode até pouco tempo. Mas nessa ação especificamente, Olha, ainda não é ela só tem um papo, defeito. não é só papo não, viu? Aqui, ó. Eita! Tá vendo aí? Ainda existe um probleminha nessa ação ainda, porque ela segue o rito da AIGE, né? E a doutrina majoritária do TSE isso diz o seguinte, que você... Bom, aconteceu essa conduta vedada lá em janeiro. Você tem que fazer aquele procedimento e tal, mas só pode interpor a ação a partir do registro. Ou seja, a gente precisa insistir numa tese aí. É. Cuidado, os promotores que estão nos ouvindo, os advogados, para não ficar esperando o registro, mas você pode entrar com a medida cautelar, você pode entrar com um procedimento preparatório para ir preparando isso para quando chegar na época você entrar. Você ia falar aí, eu interrompi, por favor, pode falar. Importantíssima essa sua observação para a gente tocar em dois pontos que também são críticos na justiça eleitoral. Poder de polícia, meus amigos. Primeira coisa, é preciso acabar com a visão monocular, usar o termo do Liceu, Verdade. para não falar distópica, de que poder de polícia se restringe somente à propaganda eleitoral. Meus amigos, dizer que poder de polícia é restrito à violação às regras da propaganda eleitoral significa, em última análise, dizer que a justiça eleitoral não serve para nada além de combater propaganda antecipada no período pré-eleitoral. E não é essa a razão do ordenamento jurídico. Em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, com esse garantismo, né, às avessas, pode-se dizer que a jurisdição está obstada de ser exercida quando se verifica um ilícito. Isso é negativa de prestação jurisdicional. Isso é inconstitucional. Tanto que a doutrina, aí tem, ó, tem o Disseu, tem o Rodrigo Lopes de Lio, tem o Luiz Carlos Gonçalves Santos, todos os autores eleitorais de citação no âmbito dos tribunais superiores seguem essa linha. Poder de polícia é para todo e qualquer ato ilícito. Se vocês lerem lá o artigo 35 do Código Eleitoral, salvo engano, é o inciso 23, lá está dito: compete aos juízes tomar todas as providências contra os atos viciosos da campanha. E qualquer conduta vedada é um ato vicioso da campanha, ainda que seja em pré-campanha, porque você está usando a máquina pública para legitimar a sua futura candidatura. E aí, nesse ponto, eu discordo totalmente do TSE quanto ao cabimento da ação. Porque é o seguinte, o promotor pode requerer o exercício de poder de polícia do juiz eleitoral a qualquer momento para fazer a suspensão daquela conduta vedada. Então, tá lá no site da prefeitura, divulgação promocional do prefeito de kit de proteção individual agora na Covid-19. O promotor pode requerer a imediata retirada do site daquelas mensagens que violam o 37, parágrafo 1º. Ponto 1. Isso daí, a doutrina é praticamente unânime e o TSE tende a aceitar. O que o TSE discorda muito bem, você tem esse fato. O promotor pode ajuizar a ação de conduta vedada? A resposta a priori é não. E não por quê? Porque o legitimado passivo na ação de conduta vedada, à luz da súmula 38 do TSE, é candidato, se for para executivo, o vice, que é litisconsórcio passivo necessário. Mas, se houver uma conduta vedada que esteja beneficiando um partido político, eu entendo que cabe sim a ação de conduta vedada no período pré-eleitoral para a aplicação da sanção de multa. Porque partido político é uma pessoa jurídica de direito privado permanente, existe em qualquer época do ano, pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral. Então, suponha que o prefeito é do partido
do PSL, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido que seja, e aí ele resolve mandar fazer uma carreata com as bandeiras e números daquele partido. É o 13 do PT, é o 45 do PSDB, é o 17 do PSL, qualquer que seja, e a carreata é só para exposição dos números do partido. É conduta vedada, artigo 73, inciso 1. E aí você vai fazer o quê? Eu vou esperar chegar o período eleitoral. Sim, mas qual foi o candidato beneficiado? Você vai processar todos os candidatos do partido? Como você vai provar o dolo, a ciência, a participação deles? Não. Você vai ajuizar sem conduta vedada agora, na época do momento, para imputação da sanção de multa. Ponto final. Eu acho que, então, que nesses casos em que a conduta vedada beneficia objetiva e diretamente um partido político, pode ajuizar a ação de conduta vedada. Se for quanto a um pré-candidato, é somente poder de polícia, a medida cautelar, e aí você guarda esse material e entra lá após o registro, sem prejuízo, lembrem-se sempre da possibilidade da ação de improbidade e da ação criminal. Vou dar um exemplo concreto aqui que aconteceu comigo nas eleições de 2018. E tudo que eu falo, graças a Deus, não é só teoria, é prático. Eu sempre Tá bom. Em 2018, eu era promotor do patrimônio público de Juazeiro do Norte. E lá havia outros promotores que atuavam no eleitoral, um inclusive muito bom, meu colega Silderlande, que é uma referência aqui para nós. Acontece que eu vim acompanhando o site da prefeitura, porque eu tenho essa tradição, acompanho desde o ano pré-eleitoral o site da prefeitura. E os rumores na cidade eram, o filho do prefeito vai ser candidato a deputado federal. Comecei a monitorar. E de uma hora para outra, em novembro, dezembro, o filho do prefeito começou a aparecer no site da prefeitura, em inauguração de obra pública, descerrando placa, posando ao lado do governador do estado, fazendo discurso em nome do pai, e eu fui só documentando. Quando chegou em 1º de janeiro de 2018, eu fiz um ICP preparatório para recomendar ao gestor público a observância das condutas vedadas, mandei notificá-lo pessoalmente, ele recebeu, olha, meu filho, tá proibido tudo isso aqui, Ponto final. Na notícia que apareceu o filho dele depois dessa recomendação, ação de improbidade contra os dois, pai e filho, retirada do site e remessa para o eleitoral adotar as providências. Depois, isso deu desencadeamento a uma operação policial lá que até hoje corre. Então, essa interdisciplinaridade é importante para a efetividade. Se eu tenho uma discussão eleitoral que eu vou ter medo de ineficiência, vai para a justiça comum. Você tem ação popular, você tem ação de improbidade. A gente precisa aprender os atalhos do direito também. Verdade. Concordo inteiramente contigo. O poder polícia é para tudo, não é só para propaganda. E nessa edição nova aí de manual, eu fiz uma inovação observando a prática, né? Eu acho que o direito eleitoral ele não sobrevive sem essa interação prática. Ele é iminentemente prático. Não tem como você teorizar se intercalar com a prática, né? Eu defendo há muito tempo, porque o TSE, a própria resolução do TSE e a própria lei 9.504 fala que o poder de polícia é do juiz. Aí eu digo, tudo bem, o poder de polícia é do juiz. Mas o poder de polícia também é do Ministério Público. Aí o pessoal fala, onde é que tem isso, Disseu? Não está na lei 9.504 e não tem a resolução do TSE falando que não é poder de polícia do promotor. Mas o artigo 27 fala que nós somos defensores do regime democrático. Na hora que você permite a normalidade e a falta de legitimidade, de propaganda e de abuso de poder, e não está tomando nenhuma providência, não exerce seu poder de polícia para cessar de forma imediata, porque uma das coisas que mais efetiva a justiça eleitoral é essa atividade extrajudicial para você cessar logo o dano à norma jurídica. Então, você defende o regime democrático usando também o poder de polícia. Na hora que eu notifico o candidato em 48 horas para retirar ou explicar uma propaganda, eu estou exercendo o poder de polícia. Mas também eu estou inovando agora, Ito, dizer o seguinte, que o próprio advogado, eu vi aqui umas 4 colegas minhas, colegas passaram aqui advogados, também pode exercer esse poder de polícia. Tá certo? Até porque, exemplo, uma propaganda eleitoral, ele vai ter que provar o prévio conhecimento. Se ele entrar com a representação, com a ARP, ação de representação de propaganda irregular, sem provar o prévio conhecimento, ele não vai conseguir ter êxito, tá certo? Então, o advogado, ele exerce o poder de polícia com fundamento no princípio da paridade das armas.
É isso que os advogados têm que entender. Ou seja, ele é contratado pelo partido, não é só para litigar, não. Ou seja, o bom advogado, ele está ali defendendo o seu candidato à coligação, mas ele tem que estar de olho nas eleições, tanto para orientar o candidato dele, que ele está defendendo, como para proporcionar paridade das armas, uma eleição igual, porque se a eleição for desigual, e ele, como advogado aqui dessa parte mais baixa, ele não está sendo um bom advogado. Então, o princípio da paridade das armas, que é um princípio constitucional, que é baseado no princípio da igualdade, que está lá no 14 também, que o voto é igual para todos e tal, é também que fundamenta o advogado a fazer o poder de polícia. Manda a notificação, incentiva o Ministério Público para tomar providência também. Então, o juiz e o promotor e o próprio advogado podem exercer o poder de polícia, é isso que eu estou defendendo faz tempo. Mas voltando, sim, uma outra coisa, Igor, eu quero voltar a esse artigo, esse parágrafo 10, que fala que da exceção da pandemia, que é o nó crítico, né? Que você tem razão, ou seja, existe uma exceção. O povo nosso está precisando de socorro, realmente. Gente precisando de cesta básica, precisando de álcool gel, precisando de material de construção, precisando de máscara. A nossa lei fala que é vedado no ano da eleição, mas coloca as exceções, como você já falou, mas também a questão da calamidade e da emergência. Não tem como, não tem como. Antigamente, eu estava conversando aqui com o Rezende, eu era com o Zílio, e ele dizia que a gente inventava alguma coisa para fazer um estado de calamidade ou emergência, tentar encontrar algum exemplo. Mas agora, emergência, quando o dano está para acontecer, calamidade já aconteceu. Ou qualquer estado do Brasil, ou está com coronavírus, ou está prestes a ter. Então, é emergência ou calamidade. Então, pode sim socorrer a sociedade e tal. Agora, o grande problema é esse socorro que é feito com dinheiro público, né? Você se tornar uma arma para ganhar votos, né? Por isso, eu já vi aí, não sei se você já viu aí, tá no grupo que a gente participa, algum prefeito distribuindo máscara tudo vermelha, ou todas azuis. Né? Eu tenho um caso aqui, Maria José passou aqui, eu acho, que ela estava na comarca de Venturosa, no ano de 2004, e o prefeito pintou a cidade quase toda de uma cor só. Olha que coisa, não vou falar vermelho ou azul, mas nesse sentido. Então, assim, eu queria que tu comentasse o seguinte, nós temos que distribuir, mas eu acho que nós temos que ter aí um critério objetivo, porque na medida que ele avançar para distribuir, mas ao mesmo tempo começar a pedir voto, aí a coisa complica, não é isso? Perfeito. Você tocou num ponto que é irretocável. Nós temos o permissivo legal de distribuição. Agora, essa distribuição é um ato administrativo, meus amigos. E como ato administrativo, está sujeito a todos os requisitos de validade do artigo 2º da Lei da Ação Popular e aos princípios constitucionais. Portanto, você precisa impessoalizar o ato. Você precisa motivar o ato. E lembrando, motivação do ato administrativo é prévio à sua celebração. E de modo que você não pode chegar simplesmente e dizer: aqui em Fortaleza tem muito coronavírus. Eu vou ali para o Zé Walter, que é a minha base eleitoral, e vou distribuir. Porque lá eu tenho muito voto e quero manter meu curral eleitoral. E eu não vou para o Conjunto Ceará, porque no Conjunto Ceará eu sei que é da oposição. Não, meu filho. Você... Igor. Oi, pois não. Eu não sei se tu está vendo aqui em cima, nós estamos em contagem regressiva ali, né? 1,40. Mas se cair logo, eu quero te agradecer demais pela aí, dizer que nós vamos deixar gravado aí no site e participe do sorteio que está aqui embaixo, tá bom? E então, falta 1h30 para continuar para fazer esse pedido do nosso pessoal aí. Mas então, vai cair daqui a pouco. Então a gente tem que objetivar. A distribuição dos bens tem que seguir parâmetros previamente estabelecidos de maneira impessoal, seja por ato normativo próprio, seja usando por analogia atos do Poder Executivo Federal, como distribuição do Bolsa Família, do Vale Gás Federal, qualquer programa que tenha um mínimo de razoabilidade para dizer, fulano de tal é pobre, fulano precisa. E não chegar e, eu vou gastar, eu recebi uma autorização legislativa da Câmara, vou começar a distribuir onde bem eu quiser. Não é assim. Se fizer, isso representa, no fim das contas, conduta vedada, abuso de poder político, sem sombra de dúvidas, e também improbidade administrativa. Disseu, meu amigo,
Um abraço, parabéns pela iniciativa, viu? Você aí conseguiu juntar a galera que escreve, que dá aula. Só os férias, viu? E amanhã nós temos aqui Rodrigo Tenório, vamos falar sobre elegibilidade e Muito inelegibilidade. Não bom. percam. Vou fazer minha 18, propaganda aqui. 18 horas. Condutas vedadas, JH Mizuno, nós estamos sorteando também aqui. Tem que entrar no Instagram aqui, gente, e colocar, eu quero ser sorteado, que nós vamos sortear um livro para você. Mas quem não for sorteado, aproveite para comprar também um livro. Eu acho que é o único livro que tem sobre condutas vedadas, porque o tema é muito extenso. Valeu, meu querido. Valeu, Até pessoal. um outro dia. Tudo de bom.